E olha, desde as enchentes do mês de maio, que a paisagem do Lago Guaíba não é mais a mesma. É que alguns pontos, a areia e os detritos trazidos pelas águas acabaram formando pequenas ilhas. Com isso, a navegação pelo canal e também a prática de alguns esportes ficaram comprometidas. O repórter Rayan Quinelato foi conferir de perto como está a situação num dos maiores cartões postais aqui do Rio Grande do Sul. Acompanhe. O Guaíba está com muitos pontos assoreados. São esses bancos de areia que se formaram principalmente após a enchente do mês de maio. Os sedimentos que diminuíram a profundidade do lago são compostos, além de areia, por detritos, lixo e outros materiais. O nosso trajeto até os bancos de areia vai começar aqui nesse ponto de Canoas, na prainha do Paquetá. O barco que nós vamos usar para deslocamento está vindo ali com um trator. Ele vai ser colocado na água aqui nesse ponto. Aqui, inclusive, é o Rio dos Sinos. Ali atrás é o Delta do Jacuí e naquele sentido fica o Guaíba. Para lá que nós vamos, então, em busca desses bancos de areia, tentar entender o que está acontecendo. As áreas ribeirinhas seguem muito danificadas. E o que chama a atenção também é a camada densa de fumaça na região. Quando a gente estava deslocando para aqueles pontos do Guaíba que estão assoreados, nós encontramos essa equipe que está fazendo a dragagem aqui nesse ponto do canal. Aqui é por onde passa, pela informação dos guris que estão aqui com a gente, as embarcações do polo petroquímico. E aí, então, eles estão dragando o canal para que essas embarcações possam passar com segurança. Existem trechos onde os bancos de areia são menores. Em alguns são visíveis, sobressaem a superfície, porém em outros não. O que gera um risco para embarcações que não possuem tecnologia para fazer a medição. A profundidade, pessoal, teria que estar mais ou menos 1,5 m, 2 metros. Nós estamos a 60 centímetros d'água. Então, o que a gente vem falando do assoreamento do Lago Guaíba. Olha aqui, ó, nós estamos a menos de 1 metro d'água, no qual esse ponto teria que ter 1,5 m a 2 metros de água. Antes da enchente tinha. Exatamente, antes da enchente, isso que veio assoreando ao decorrer dos anos, entendeu, né? Aí passou para 1,80 m, 2 metros, depois veio, conforme vinha enchendo de areia, vinha diminuindo aqui essa parte aqui. Então, teria que ter hoje 1,5 m a 2 metros d'água. Então, está dando em torno de 80 a 70 centímetros. Já desembarcados, o tamanho dessa ilha surpreende. A camada de areia vai longe e passou a ser frequentada por aves e outros animais. 3 anos atrás, nós navegávamos nessa região uma profundidade de 1,5 m, 1,80 m, como mostrava o sonar da embarcação. E hoje está completamente, como está vendo aqui agora, completamente assoreada, né? Preocupação ambiental, mudança do curso da água, aumento da temperatura do lago. Quais são os riscos? O que deve ser feito? É importante que, para a manutenção desse tipo de transporte, nos canais existentes, que existem essa rotina de dragagem, retirada de material. A existência desses bancos de areia, o incremento das ilhas é um processo natural e ele não gera nenhum risco adicional, né? Talvez o que ele vai gerar para nós é um estranhamento ou o uso dessas áreas que tipicamente era dado, né? Por exemplo, uma embarcação que conseguia passar num dado ponto não vai conseguir passar ali porque tem uma certa quantidade de areia acumulada, né? Então talvez vai exigir uma mudança de hábitos, mas assim, um risco físico ou de qualidade da água ou algo assim, se a gente cuidar, né, na hora de passar nossas embarcações, praticar o esporte por ali, adicionalmente isso não existe. A nossa equipe foi até o local onde essa ilha se formou, acompanhada por um grupo de nadadores de águas abertas. A gente visualiza bastante assim, ó, a poluição no rio, o assoreamento, né, a mudança da temperatura da água também. Então a gente se preocupa mesmo com a preservação do meio ambiente, inclusive com a preservação do Guaíba. Esse mesmo grupo, composto por 400 pessoas que nadam pelo Brasil inteiro, se prepara para promover uma limpeza no Guaíba. É o projeto Limpe o Lago Guaíba. É o que explica o Francis Mar, de 69 anos, que mesmo com 7 pontes de safena, segue envolvido com o esporte. Chamar a atenção do público, né, da população, sobre o descarte correto do lixo, né, e para não jogar no nosso Lago Guaíba, nos córregos, né. Essa é a intenção do Limpe o Lago Guaíba. A gente quer deixar para os nossos filhos um legado, né, não só do esporte, mas também de preservação do meio ambiente. Não é só o Guaíba que está passando por esse problema, o Jacuí, o Taquari. Os prefeitos lá do Vale do Taquari, inclusive, têm feito uma campanha muito grande em relação a essa questão da mudança
do leito dos rios por conta da enchente. Foram trazidos detritos, foram trazidos areia principalmente, e muito se fala em relação à dragagem desses rios, a retirada de areia por conta dessa alteração. Em locais onde a profundidade era de 1 metro, 1,5 metro, ou melhor, onde a profundidade era de 5 metros, agora está 1,5 metro, 2 metros. E isso pode acarretar, mais uma vez, em cheias por conta dessa condição em que os rios se encontram. Agora, causa muita preocupação para quem é aqui de Porto Alegre e olha no horizonte do Guaíba essas ilhas que se formaram, essas placas de areia muito grandes e que, além de atrapalharem a navegação, poucos dias atrás uma embarcação ficou encalhada, precisou ser rebocada aqui no Guaíba porque o canal de navegação também foi atingido e houve essa alteração na continuidade do Guaíba em direção à Lagoa dos Patos. Eu citei aqui o Taquari, mas o Rio dos Sinos está passando pelo mesmo problema, o Gravataí também, e os rios lá da região do Vale do Taquari, o que nos causa muita preocupação. Eu lembro que encontrei com o governador Eduardo Leite durante a enchente do mês de maio, lá em Lajeado, num repique da enchente, e foi questionado a ele em relação a essa questão da retirada de areia, da dragagem de rios. Isso é uma demanda de prefeitos lá da região, como eu comentei, e o governador disse que ainda estavam sendo feitos estudos, principalmente em relação aos custos e ao impacto que essa retirada desse sedimento pode causar nos rios lá da região. O que é importante, você que está me assistindo, vive em área de risco provocado pelas enchentes, está cobra a imprensa, cobra também os governos em relação a uma melhoria dessas situações. Tem um rio, agora não lembro exatamente, que passa ali por Marques de Souza, que vai chegar lá, se não me engano é o Forqueta, que vai chegar em Lajeado o Rio Forqueta, que ele mudou completamente o seu curso com as pedras e com a areia. Quem passa pela BR-386 sabe do que eu estou falando, e isso provavelmente pode provocar uma eventual nova tragédia climática, novos danos para aquela região. Por isso que, mais do que nunca, é necessário esses estudos que são feitos e a agilidade para colocar em prática essas ações. A Portos RS, que é uma empresa pública aqui do estado responsável pelo desassoreamento e a dragagem do Guaíba, esclareceu à produção aqui do SBT que os bancos de areia formados depois da enchente não estão dentro do canal de navegação. A empresa disse ainda que atua em conjunto com o DENIT e o Ministério de Portos e Aeroportos no projeto para execução da obra de dragagem dos pontos críticos do canal de navegação, que já está em fase de contratação pelo DENIT. A pedido do governo do estado, foram incluídos no projeto outros trechos, além do canal de navegação. A Portos RS destaca ainda que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, declarou estado de calamidade em todo o sistema de navegação gaúcho, redobrando os cuidados em relação aos sedimentos para assegurar a navegação interior nos canais da hidrovia, assim como no canal de navegação lá do Porto de Rio Grande. E foi indiciado